Boa noite para quem está entrando aí. Pastora Gema, Maria, Paulinha, Aninha. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Nós vamos ler primeiro o restinho, né, desse capítulo 20, a primeira parte aqui dos 10 mandamentos, que são esses 3 últimos versículos dessa primeira parte, e depois a gente vai, então, a partir do versículo 22 até o finalzinho, que são mais 3 versículos, né, se não me engano, tá bom? Então, capítulo 20 de Êxodo, versículo 18, 19, 20 e 21, são os 4 que eu vou ler agora, para a gente finalizar esse contexto dos 10 mandamentos. Diz assim o texto: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, nós temos esses primeiros 4 versículos aqui, né? 5, sei lá, do 18 ao 21, a gente tem como se fosse o término, né, desse momento em que Moisés está falando, ou o próprio Deus falando os 10 mandamentos ali do monte Horebe, né? O Senhor está falando com eles, e aí depois que ele passa os 10 mandamentos, vem esses versículos que a gente acabou de ler. E o texto começa então dizendo no versículo 18 o seguinte: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. A gente precisa primeiro ver o contexto do que a palavra de Deus está falando para nós a respeito dessa maneira de Deus falar, né? E por que então eles ficaram tão assustados? Por que eles têm esse temor? Eu queria ler junto com vocês primeiro, antes de falar sobre isso, um texto que complementa isso para nós. Eu queria que você fosse comigo lá para Hebreus, capítulo 12, no versículo 18. Hebreus, vai lá, quase perto de Apocalipse. Hebreus, capítulo 12, para a gente contextualizar e falar um pouquinho sobre esse texto. Hebreus, capítulo 12, versículo 18, até o final. Eu vou ler aqui pra gente. Hebreus, capítulo 12, do 18 ao 29. Hebreus 12, 18. Cadê? Acharam aí o endereço? Bora? Hebreus 12, versículo 18 diz assim: Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao som da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deverá ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é,
coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, como reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Eu queria voltar ao texto, porque eu sei que você leu junto comigo aqui, e agora a gente volta para Hebreus mesmo, só que nós vamos voltar lá no versículo 18 de novo, e eu vou parando e a gente vai comentando então esse texto, que ele fala exatamente o que nós acabamos de ler em Êxodo 20, o finalzinho ali de Êxodo 20, ok? Então vamos ler o que o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor, ele está fazendo um paralelo para nós da nova aliança, do que agora acontece conosco. E mais especificamente, ele está sendo inclusive escatológico. Ele está falando de coisas futuras também aqui. Ele não está falando só de coisas para o presente, mas ele está falando de coisas futuras. Ele está falando do passado, ele está falando do presente, mas ele também está falando do futuro. Então, de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que vão acontecer. Muitas das passagens que a gente tem visto na palavra, elas têm esse mesmo contexto. Muitas delas têm algo que já se cumpriu, algo que está se cumprindo nos nossos dias e algo que ainda vai se cumprir com a volta de Jesus. Então é com esse olhar que a gente precisa olhar para esse texto aqui. Então vamos ver a primeira parte. Hebreus 12, 18 novamente. Vamos lá. E aí, se você quiser começar a fazer suas anotações, faça isso. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao som da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deverá ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Segura a página e volta lá para Êxodo. A gente vai fazer esse primeiro comentário. Volta lá para Êxodo. Êxodo 20, versículo 18. Êxodo 20, versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos, ok? Então esse é o primeiro, volta lá para Hebreus, esse é o primeiro trecho que a gente acabou de ler, tanto em Êxodo quanto agora aqui em Hebreus, e o autor de Hebreus está mostrando para a igreja, agora para esse contexto igreja, o que aconteceu lá no Monte Horebe, que ele começa dizendo sobre esse monte que não se pode tocar, porque eles não podiam tocar, eles tinham que ficar à distância, porque senão eles morreriam. Eles começam a ouvir a voz de Deus, que é como o trovão, o relâmpago e o som de uma trombeta, né? E o monte fumegando, e há um temor, há um tremor em todo o povo de Israel lá no Êxodo, e eles dizem para Moisés, ele fala: Moisés, que Deus não fale conosco, mas que você fale conosco, porque se Deus falar conosco, provavelmente nós vamos morrer. E aqui eu já queria abrir um parênteses com você, eu vou só terminar o texto de Hebreus e a gente vai voltar para Êxodo. Então, essa primeira parte está falando desse contexto de Êxodo, tá? A mesma visão o autor de Hebreus está trazendo para nós. Quando ele vem para o versículo 22 de Hebreus 12, 22, ele continua dizendo assim: mas vocês, agora o autor de Hebreus está falando comigo e com você, e com toda a igreja, olha só, com os santos, com os salvos. Olha o que ele diz, 22, Hebreus 12, 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. Aonde que está acontecendo essa visão lá de Êxodo, gente? No Monte Horebe. Vocês sabiam que o Monte Horebe e o Monte Sião, que é citado muito no Novo Testamento principalmente, e até nos profetas, são montes diferentes? Quem aqui sabia que eram lugares diferentes? Faz um joinha aí para mim. Sabia que era diferente? Então, para quem sabia, joia. Para quem não sabia, assim, o Monte Horebe
Se vocês olharem lá no mapinha que a gente tem, ó, vamos lá, ver se eu tenho algum mapa aqui. Se você pegar esse mapa aqui principalmente, ó, depois eu te mando aí, viu, Ceará, Andréia, depois eu te mando aí os mapas, tá, pra você imprimir. Se você olhar nesse mapa aqui, que ele tá bem grandão, você vai ver que o Monte Sinai tá aqui na ponta. Deixa eu segurar aqui. O Monte Sinai tá aqui nessa ponta aqui, ó. Isso aqui é a Península Arábica, né? Essa ponta aqui é a Península Arábica. De um lado está o Egito, do outro lado está, na verdade, a Midian e a parte de cima a Canaã, né? Então, o Monte Sinai está aqui, ó. Onde é o Monte Sião? O Monte Sião é em Jerusalém, tá? Então, o Monte Sião que a Bíblia fala hoje é aquela cúpula dourada lá que é disputada pelas 3 religiões: judeus, muçulmanos e cristãos. Então, sabe aquela cúpula dourada que aparece em todas as fotos quando você vê Jerusalém? Lá é o Monte Sião, que é citado na Bíblia com várias passagens de quando o povo de Deus está já em Canaã, aonde o templo é construído, aonde Moisés, Abraão leva Isaac para ser sacrificado e não há o sacrifício, é no Monte Sião. Então, toda vez que aparece Monte Sião na Bíblia, é o monte que é lá em Jerusalém. É onde o templo vai ser construído, é onde os maiores acontecimentos que a gente tem na palavra de Deus acontece lá em Canaã. Quando a gente fala de Monte Horebe, o monte de Deus, onde Deus falou com Moisés e com o povo, a gente está falando de um monte que fica aqui na Península Arábica, na ponta aqui de onde eles caminham, quando eles saem do Egito e vão em direção de Canaã, essa ponta aqui do deserto é onde fica o Monte Horebe. E até hoje está lá, e muitos arqueólogos já encontraram coisas próximo a esse monte. Eles tentam achar o lugar exato, mas existem só alguns indícios. Mas esse monte fica aqui na ponta do deserto e não lá em Jerusalém. Então, quando o autor de Hebreus fala aqui no versículo 22, ó, mas vocês, ele está falando agora à igreja, né, o povo de Deus, gentios e judeus, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém. Então, os salvos, os remidos, a igreja, cristãos e gentios, gentios e judeus, perdão, eles agora nós temos um lugar diferente, onde Deus tem falado com o seu povo, onde Deus tem falado com os judeus, e agora na nova aliança com os gentios também, é em Sião, é em Jerusalém, esse lugar que Deus instituiu para que o seu nome fosse colocado, que o templo fosse construído, que Deus deseja fazer tudo que ele vai fazer na terra a partir do Monte Sião. É lá que a nova Jerusalém vai descer do céu, é lá que Jesus vai colocar o seu trono e reinar por 1000 anos no reino milenar. É no Monte Sião, não é no Monte Horebe. O Monte Sião fica em Jerusalém, ok? Então, o autor de Hebreus está dizendo assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Então, vejam que o autor de Hebreus está falando sobre a Jerusalém celestial, não simplesmente a Jerusalém física, né, que fica ali naquele território de Israel, mas ele está falando da Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial é a que vai descer do céu na volta de Cristo, né? Novos céus e nova terra, né? A Jerusalém celestial que desce do céu, que Apocalipse fala. O autor de Hebreus está falando disso agora. Ele diz que nós chegamos não ao monte lá Horebe, mas ao Monte Sião, a essa Jerusalém celestial. Ele continua: a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares. Então está falando dessa convocação, né? Do arrebatamento, do momento em que realmente nós vamos nos encontrar com Cristo e vai haver um ajuntamento tanto de salvos, corpos transformados, anjos que já estão junto com o Senhor, né? E nós todos então adoraremos ao Senhor nesse lugar. Então ele continua dizendo assim:
chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, tá vendo? A igreja que parte dos primogênitos, então tá falando dos salvos, tá falando daqueles que nascem a partir de Cristo. Todos nós agora fazemos parte dessa família de Deus, todos nós somos separados como primogênitos, né? A partir de Cristo, cujos nomes estão escritos nos céus. Então, aqueles que estão escritos no livro da vida, é desses que ele está falando que nesse momento vão ter uma reunião na Jerusalém Celestial. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, no arrebatamento, nós vamos nos unir àqueles que já morreram com Cristo e aqueles que estão sendo transformados, que ainda estavam vivos. Então, está falando desse ajuntamento no momento do arrebatamento. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então ele está falando sobre uma nova aliança, sobre esse tempo que nós estamos vivendo hoje e que ainda nós vamos viver com a volta de Jesus. Então o autor de Hebreus está fazendo um paralelo com o povo lá no Horebe, que ouviu Deus, mas não suportou, teve medo, ficou aterrorizado, e ao mesmo tempo agora com o povo de Deus, os santos, os justos, aqueles que foram salvos, aqueles que vão ser arrebatados na volta de Jesus, que vão se unir também diante do trono de Jesus no Monte Sião, na Jerusalém Celestial. Então ele está fazendo esse comparativo de um mesmo momento em que lá no Horebe foi os israelitas que saíram do Egito, que viram esse grande acontecimento, ouviram a voz de Deus em cima no Monte Horebe, e no futuro somos nós, os salvos, todos os salvos, é que vamos também ouvir a voz do próprio Cristo a partir do Monte Sião, ou melhor, nós vamos ouvir o próprio Deus vivo, também como o próprio texto está dizendo aqui, ok? Estão me acompanhando, gente? Tá difícil hoje? Tá tudo certo? Tá? Então vamos lá. Versículo 25, ele diz, de Hebreus ainda, cuidado, não, ele dá um alerta para nós, né? O autor de Hebreus está dando um alerta para nós, cuidado, por quê? Não rejeitem aquele que fala. Então, quem é que está falando, que ele está falando que está falando aqui? O próprio Deus ou o Senhor Jesus. Não rejeitem, né, essa fala, como o povo lá no deserto fez, é isso que ele está alertando. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então, Deus desceu na terra e falou a partir do Monte Horebe com todo o povo que saiu do Egito, ali nesse lugar que eles estavam acampados, ali no pé do Monte Horebe. Deus falou, veio do céu e falou com eles ali na terra, ok? É isso que o autor de Hebreus está falando. E ali eles já não deram ouvidos. Então Deus praticamente, tipo assim, já não viu eles como inocentes, porque eles estavam vendo e ouvindo tudo aquilo e mesmo assim rejeitaram a voz de Deus. Preferiram que Moisés falasse com eles ao invés de o próprio Deus falar com eles. Nós vamos voltar lá, vocês fiquem tranquilos que a gente vai entender. Mas aqui o autor de Hebreus está dizendo para nós que se Deus não poupou aqueles que rejeitaram ele e que ouviram Deus falando na terra, que ele desceu ali no próprio Monte Horebe para falar com o seu povo, que dirá nós hoje que temos ouvido e que vamos ouvir Deus falando conosco dos céus. Então hoje a gente não ouve falar conosco a partir de um monte na terra, fisicamente falando, mas nós ouvimos Deus que fala conosco direto dos céus, da sua morada, do lugar onde ele está nesse momento. Então a partir de Cristo nós temos uma nova forma de ouvir Deus, a partir do Filho, a partir do próprio Espírito de Deus que habita dentro de nós. Então se Deus não poupou, se Deus não deu por inocente esse povo que ouviu ele na própria terra, que dirá hoje nós, com as experiências que nós temos, ouvindo Deus direto do céu. Então nós precisamos entender que Deus está falando, Deus continua falando, aliás, Deus continua tentando falar com o seu povo, e nós muitas vezes estamos rejeitando, preferindo ouvir a voz de homens, né, do que a voz do próprio Deus. Isso fala de relacionamento,
isso fala de intimidade, isso fala de adoração no secreto, adoração na intimidade, né? Isso está falando desse lugar com Deus. Vamos continuar, versículo 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Vocês vão entender o que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Quando vocês pensarem na música da Nívia Soares. Como é que fala lá, gente, o louvor? Me ajuda aí, Paulinha. Como que é o louvor lá da Nívia Soares? Que eu não quero ser abalado, não vou ser abalado. Sumiu a melodia da minha cabeça. Peraí. Não seremos abalados? Isso, exatamente. Como que ficou? Todo mundo sabe a música? A melodia fugiu da minha cabeça, né? Mas é isso aí que a Paulinha cantou mesmo. Não seremos abalados. A Nívia Soares canta esse louvor. E se você olhar a letra desse louvor, ela está falando sobre não ser abalado. Do que é esse abalo que ela está falando? Ela está falando porque quando a voz de Deus fala, ou quando Deus vem, ele põe à prova, ou ele põe em cache tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que está sendo edificado por nós, no nosso corpo, na nossa vida, no nosso íntimo, na nossa vida com Deus, no nosso dia a dia com o Senhor, ou mesmo em comunidade. No momento em que Deus vem, no momento em que Jesus vier nas nuvens, no momento do arrebatamento, tudo isso vai ser colocado no fogo, né? Vai ser realmente totalmente aprovado ou reprovado. Nós seremos então desnudados nesse momento e Deus vai mostrar para nós quem nós realmente somos. Então o autor de Hebreus está dizendo assim: lá no Horebe, lá no deserto com o povo de Israel, só foi abalado a terra. Porque na hora que Deus veio no monte, diz que o monte fumegava, o monte tremia, né? Parecia um terremoto no monte. Imagina aquela visão que eles estavam tendo de Deus tendo descido no monte, né? A glória de Deus desceu naquele monte, ali no deserto. Então Deus abalou a terra. Na volta de Cristo, não é somente a terra que vai ser abalada. Quem estudou comigo escatologia lembra que os céus vão se enrolar como um pergaminho. Então Deus vai abalar céus e terra na volta de Jesus. Vai haver muito mais abalos, né, em todos os astros. Vão cair estrelas do céu. O Apocalipse mostra todos esses acontecimentos para nós, de como será tremendo e ao mesmo tempo um espetáculo horrível para os que estiverem longe de Deus, para aqueles que são infiéis, né? Como vai ser o juízo de Deus naquele momento. Então vai ser terrível e ao mesmo tempo tremendo. E é disso que o autor de Hebreus está falando, que lá no Horebe Deus tremeu, Deus abalou somente a terra, mas agora na volta de Cristo ele vai abalar a terra e o céu. Então vai ser muito maior o abalo, mas que com esse abalo de céus e terra vai ser provado aquilo que realmente foi construído na rocha. Aí a gente já vai para a palavra do próprio Cristo, né? Existem dois homens e cada um deles fez a sua construção da maneira que achou melhor. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Quando vieram os ventos, a tempestade, quando vem a volta de Cristo, nós vamos saber quais que realmente fundamentaram a sua vida em Cristo. Quais foram aqueles que realmente fundamentaram a sua vida no Senhor. Então aí vai ser o abalo. O terremoto acontece e a casa que está construída na rocha, ela nem é abalada. Mas a casa que é construída na areia, imediatamente ela desmorona. Então está sendo isso que o autor de Hebreus está falando para nós, que vai acontecer. E então Deus vai provar tudo isso. E somente aquilo que for firme não vai ser abalado, vai permanecer. Ele fala isso aqui no versículo 26 e 27. O 28 ele termina dizendo assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então ele termina falando
quem é o nosso Deus, né? Nós sabemos que o nosso Deus ele é fogo consumidor mesmo, porque ele vai purificar tudo e todos. Não vai passar nada, né, diante dos olhos de Deus naquele dia, né? Na volta de Jesus, tudo vai ser desnudado, né? A palavra fala, vai ser colocado na luz, não haverá mais trevas, né? A própria luz do Senhor vai iluminar e a injustiça e todo o pecado vai ser mostrado, vai ser desnudado. É disso que o autor está falando. Vamos voltar para Êxodo, vocês vão entender. Eu só mostrei para vocês o paralelo de que o texto de Hebreus fala exatamente sobre o que nós estamos lendo aqui, que os acontecimentos eles vão voltar a acontecer de forma macro. Aqui foi de forma micro, né? E já foi terrível. Imagina quando for de forma mundial, de forma macro, né? Jesus voltando no Monte Sião e toda a terra vendo a sua volta, né? Do Oriente ao Ocidente, ele vai aparecer e todos vão ver com os seus próprios olhos. Vamos voltar para o texto lá de Êxodo? Então diz assim, de novo no 20 e 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Eu quero dar 3 significados aqui para vocês entenderem quando a palavra fala de trovões, relâmpagos e trombeta. Então a gente vai sempre ver esses termos sendo usados na palavra e às vezes a gente acha que somente como é que eu posso dizer? Questões de chuva mesmo, né? Relâmpagos, trovões, a gente está acostumado com esse tipo de acontecimento nos céus. Mas a palavra fala que a voz de Deus é como o trovão, né? A voz de Deus é como o relâmpago. Do trono de Deus saem relâmpagos, né? Apocalipse vai falar isso. Eu não vou ler esses textos para a gente não demorar tanto falando sobre isso. Mas eu quero falar sobre essas 3 coisas aqui primeiro, para a gente entender do que o texto está falando, que aconteceu nesse momento. Então, a primeira palavra aí é trovões. E várias vezes a gente vai ver esse termo acontecer na palavra. E quando fala de trovão, a palavra no hebraico aqui é a palavra kol. Q de queijo, O de ovo, L de lápis. Kol, que significa som, voz, né? Então, quando fala de a sua voz é como um trovão, é um som muito parecido com um trovão. Então pensa aí num trovão, quando a gente ouve um trovão, é a voz de Deus, né? É como se fosse um trovão, ou o próprio texto está dizendo, o povo, vendo-se o povo diante dos trovões. Então Deus estava falando lá no monte, e eles aqui debaixo, no pé da montanha, no deserto, eles ouviam como se fossem trovões. Então a gente já pode imaginar que a voz de Deus é tão alta, é tão tremenda, que ela tem esse som de trovões falando, né? De trovões acontecendo no céu. Então é a palavra no hebraico kol, que é som. A outra palavra que aparece em seguida é relâmpagos. E ela não está aí por acaso também não. Relâmpago quer dizer no hebraico lapiede ou lapíede, alguma coisa assim. L-A-P-P-I-Y-D, lapiede, alguma coisa assim. Não sei falar hebraico, mas a gente vai pelas palavras aí e vai entendendo o contexto. Significa tocha, brilho. Então o que estava acontecendo em cima lá do Monte Horebe era o monte fumegando, né, como se fosse uma grande tocha de fogo, e o que o povo ouvia era como se fossem muitos trovões e relâmpagos acontecendo lá, né? Então aquilo tudo tinha uma tocha, um fogo muito grande, a voz de Deus falando era como se fosse trovões, e era isso que eles estavam vendo com os seus olhos. E o som de uma trombeta, aí fala de uma trombeta também, que a gente vai ver muito esse termo também acontecer no Velho Testamento, mas a gente vai ver muito mais essa trombeta justamente no Apocalipse, né? Com a volta de Cristo. Então a gente vai ter um acontecimento muito parecido com a volta de Jesus, mesmo que está acontecendo aqui. Então a gente tinha o som de trombeta. Essa trombeta no hebraico é a palavra shofar mesmo, que a gente conhece, tá? Shofar, que é o chifre de carneiro. Então aqui era o som como se fosse do shofar. Também era o que eles estavam ouvindo ali no pé do monte.
Então tinha o povo vendo diante dos trovões, dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Essa era a visão, gente. Tenta imaginar aí, faz um quadro diante de você, como se você estivesse no pé de um monte, de uma montanha muito alta, de uma montanha, não importa o tamanho dela. No cume dessa montanha, no topo dessa montanha, a gente vê como se fosse uma tocha de fogo. A voz que você ouve parece um monte de trovão, ou os trovões caindo do céu, como a gente ouve em dia de chuva. Relâmpagos, né? Então aqueles clarões, sabe quando dá aquele relâmpago bem forte, que a gente fala que até clareia o céu? Exatamente isso era o clarão que estava acontecendo em cima daquele monte. E ainda o barulho de trombetas. Então era como se eles estivessem ouvindo realmente os próprios anjos, a própria voz de Deus parecendo como um chofar sendo tocado. Essa é a descrição que Moisés está conseguindo fazer aqui para nós, nesse capítulo 20 de Êxodo. Então é isso que eles estão vendo e por isso eles tremeram assustados. Só que aí o povo tem uma atitude, né? Que aí entra o grande problema. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O povo, diante dessa visão, vocês lembram que a gente falou já algumas semanas atrás que eles tiveram que lavar as suas vestes? Bem no capítulo 19, quando a gente estava estudando, fala dessa consagração, que eles tiveram que ter de 3 dias para chegar no pé do monte e não morrer. Vocês lembram disso? Então, essa consagração que o povo teve que ter para ter esse dia aqui do Senhor descer no monte, fala desse lugar de santificação, desse lugar de se separar. Eu falei um pouco sobre isso no dia, falei um pouco dessa questão de ser 3 dias, então tá aí, há 2 ou 3 aulas atrás a gente falou sobre esse assunto. Se você não lembra, volta lá que vale a pena. Então, por que o povo teme? Porque eles dizem assim, se Deus falando conosco, essas palavras que ele está falando aí agora, nesse momento, Deus veio nesse monte, falou dessa maneira, nós já estamos tendo essa visão tremenda, mas ao mesmo tempo terrível, né? De grandiosidade, de poder mesmo, né? Eu imagino que a voz de Deus deve ser algo extremamente poderosa, né? A gente não tem nem noção de como é a voz de Deus falando dessa forma que eles viram. E eles então temeram, né? Tremeram e temeram morrer, porque eles tiveram que se santificar durante 3 dias. Então o que eles pensam? Se nós tivermos que ouvir Deus sempre, que Ele quiser falar, nós vamos ter que estar nos santificando sempre. E isso fala de uma vida de santificação, percebem? Isso fala de uma vida de busca por santificação, para que a hora que Deus quiser falar comigo, eu esteja apta a ouvir a sua voz. Era isso que o povo de Israel deveria fazer. Eles deveriam estar sempre se santificando, porque a hora que Deus desejasse falar com eles, eles estariam prontos a ouvir Deus falar. Mas e se eles não estivessem prontos? Se eles não estivessem purificados, o que aconteceria quando Deus viesse para falar com eles? Eles mesmos dizem, né? Nós vamos morrer. Por que eles dizem isso? Porque eles sabem que Deus é fogo consumidor, como falou o autor de Hebreus. Porque eles já percebem que com Deus a coisa é séria, com Deus a coisa é santa, com Deus a coisa é firme, com Deus a coisa não é de qualquer jeito. Eles já percebem como Moisés se comporta, eles já percebem a seriedade da vida de Moisés diante do Senhor. Provavelmente eles já viam a vida de Moisés do seu dia a dia, se santificando, buscando ao Senhor em oração, em estar com Deus, em jejum, não sei. Eles já estavam vendo com seus próprios olhos a vida de Moisés, e eles então entendiam que para ter esse contato com Deus, para que Deus pudesse falar com eles também, eles teriam que estar nesse processo de santificação. Aqui está essa frase do povo. Por que eles dizem: Moisés, fale Deus com você e você fale conosco? Porque se Deus for falar conosco, nós vamos morrer. Nós vamos estar em pecado. E quando Deus vier, nós vamos morrer. Deus vai nos fumegar. Deus vai nos queimar com fogo consumidor.
com esse fogo consumidor que é o Senhor, com essas tochas de fogo que estavam fumegando no alto da montanha. Então percebe que o temor do povo em ouvir a Deus é a santificação. Gente, será que é diferente hoje? A grande questão para a grande maioria é: por que eu não quero que Deus fale comigo? Por que eu prefiro ouvir alguém que ministre sobre a minha vida? Por que eu prefiro ouvir uma boa palavra no YouTube? Por que eu prefiro ouvir uma boa pregação na igreja? Por que eu prefiro ouvir um bom estudo de alguém na internet? Porque isso não demanda santificação para Deus me ensinar. Porque se eu desejo ir para a presença de Deus dia a dia, para que Deus fale comigo, isso requer santificação. Porque se eu vou buscar a Deus de qualquer jeito, com a minha vida toda atrapalhada em pecado, muito provavelmente Deus vai vir com a sua ira e eu vou morrer. E isso fala de dois aspectos. O primeiro do espiritual mesmo, né? Você imagina uma pessoa que vive em pecado, que todos os dias pratica o pecado de forma intencional, eu tô falando, aquela pessoa que não tá nem aí para sua vida de santificação, e ela decide, sei lá, ser um ministro da palavra, pregar o evangelho para as pessoas. Satanás vai vir com os dois pés, gente, no peito dessa pessoa. Ela vai com certeza sofrer retaliações, segundo aí a galera fala, mas isso é uma realidade. Se você não se santifica e deseja fazer as coisas de Deus, existe um texto bem engraçado em Atos, eu acho que vocês vão lembrar. Lembra daqueles jovens que eram filhos de Cleopas, que eles decidem ser pregadores como Paulo, e eles vão lá e tentam expulsar o demônio de uma pessoa. E o demônio vira para eles e diz assim, ó, Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei quem é, e vocês, quem são? E aqueles jovens não têm resposta e diz que o demônio que estava, né, o espírito imundo que estava naquela pessoa, tomada ali por aquele espírito, aquele espírito bate naqueles jovens, machucam eles e eles saem nus pela rua de tanto ter apanhado daquele demônio. Imagina a situação que foi. Então assim, buscar a Deus, fazer as coisas de Deus de maneira atrapalhada, de maneira sem santificação, vai gerar retaliação. Essa palavra retaliação tem a ver com alguém que não está numa posição correta, não deveria estar ali daquele jeito, então ela abre uma brecha muito grande para que demônios possam realmente atingir aquela pessoa, porque ela está brincando com as coisas de Deus. Eu nem vou citar ainda Nadab e Abiú, que vocês vão ver que vai chegar aí logo logo, mas tem a ver com isso. Quando você brinca com as coisas de Deus, quando você brinca com a santidade de Deus, a tendência é você morrer. Então, primeiro espiritualmente e depois no seu corpo, fisicamente falando mesmo. Porque ou você vai morrer fisicamente em algum momento da sua vida, ou você vai ter morte eterna com a volta de Jesus, porque você vai ser encontrado em pecado. Então, brincar com as coisas de Deus é muito complicado. E é isso que o povo de Israel está temendo nesse momento aqui com Moisés, no monte Horebe, no pé do monte. Eles estão dizendo assim, Moisés, vamos parar por aqui. Nós já tivemos uma ideia de como é Deus falando com você, conosco. A gente já viu agora aqui nesse momento. E nós não gostamos disso porque Deus é fogo consumidor. Deus é santo. Deus vai nos matar se nós estivermos de qualquer maneira. Então, nós não queremos morrer e por isso nós vamos pedir para que você fale com Deus. Nós vamos preferir que você seja o intermediário. Nós não queremos ouvir Deus diretamente. É isso que o povo disse. É isso que o povo está pedindo para Moisés nesse momento. E aí Moisés vira para eles e diz assim, Moisés disse ao povo, versículo 20, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Aqui, gente, versículo 20, tá a chave poderosa que a gente às vezes não enxerga e que a gente acha que, na verdade, Deus é santo e vai me destruir, quando na verdade é o oposto disso. Quando eu decido ir para a presença de Deus para ouvir dele, esse processo de busca, esse processo de desejo de ouvir Deus vai fazer com que eu então me santifique
E cada dia que eu vou tendo então esses encontros com Deus, com a presença de Deus, com a santidade de Deus, qual é a tendência de acontecer na minha vida? Eu também me torno mais santo. Por isso que a palavra de Deus diz que é de glória em glória que nós vamos sendo transformados. Porque no momento em que eu tenho um encontro com Deus, no meu tempo de devocional, no meu tempo de oração, no meu tempo de comunhão com Deus, no momento que eu sou impactada com a presença de Deus, eu não tenho como sair daquele lugar que eu estou ali, tendo aquele encontro com Deus do mesmo jeito. A presença de Deus, ela vai me santificando também. Então, é um processo que vai acontecendo quase que naturalmente. Então, ao invés de eu me afastar de Deus por causa da santidade dele, é o contrário. Eu vou querer me aproximar mais de Deus para ser cada dia mais santa, como ele é. Então, é o oposto. O que o povo deveria ter dito para Moisés seria o oposto nesse momento. E Moisés fala isso no versículo 20. Ele diz, não tenham medo. Eu já vou falar sobre isso, mas eu quero a parte B para a gente entender a chave que eu estou falando aqui para vocês. Deus veio prová-los. Lembra, quem está comigo desde Gênesis vai lembrar que eu falei para vocês. Essa palavra, alguém está com uma versão diferente aí, quer falar como está esse Deus veio prová-los? Como que está a versão de vocês aí? O que está aí no versículo, a parte B do versículo 20? Deus veio prová-los. Como está essa palavra prová-los aí na Bíblia de vocês? O meu está provar mesmo. Provar mesmo? Mais alguém tem alguma versão aí que está diferente? Ou está provar mesmo? Provar? Então tá, então vamos seguir nessa palavra. A palavra provar, a palavra prova, ela tem uma conotação um pouco distorcida por nós cristãos, né? A gente tem a mania de achar que quando eu tô na prova, eu tô num sofrimento, eu tô num lugar um lugar ruim, um lugar de sofrimento, um lugar de lamentação, um lugar de choro, um lugar de tantas coisas, né? Ah, eu tô passando pela prova. Então essa é a mania que os cristãos têm aí de falar. E quem tá comigo desde Gênesis, eu falei muito sobre essa palavra naquele momento de Abraão com Isaac, né? Que a palavra ali também usada é que Deus veio provar Abraão. Deus veio trazer uma prova para Abraão. E o que significa uma prova, gente? Nós sabemos muito bem que a palavra prova tem a ver com aquilo que eu estudei. Um professor vai lá e me dá toda uma matéria para eu estudar. Estudei lá a matéria de português, todos os verbos. Aí o professor fala, olha, amanhã eu vou te dar uma prova para saber o quanto você sabe sobre os verbos que eu ensinei para você. E aí no dia seguinte você vai lá e faz uma prova. Dependendo do resultado dessa prova, se você tirou 10, isso quer dizer que você entendeu todos os verbos, que você aprendeu realmente sobre aqueles verbos. Mas e se você tirar a nota 2, 3, 0, o que isso quer dizer? Que você ainda não aprendeu aqueles verbos. E o que você vai ter que fazer depois dessa prova com uma nota ruim? Você vai ter que se empenhar em estudar mais aqueles verbos para fazer uma prova de recuperação, para ver se você realmente está apto a passar de ano. E se eu não me recuperar nessa outra prova? Se eu continuar sem entender, se eu não aprender os verbos, o que vai acontecer comigo na escola da gente aqui? Eu vou repetir de ano. Pelo menos era isso que acontecia na minha época, né? Então, o aluno se esforça por aprender com o professor a matéria, porque ele sabe que ele vai precisar fazer uma prova. E fazendo essa prova, ele vai ter que estar aprovado no final. Porque se ele não tiver aprovado no final, ele vai ser desaprovado, ele vai repetir de ano. Ele vai ter que ficar naquela mesma série até aprender toda aquela matéria para ele poder passar de ano. Não é diferente essa palavra na palavra de Deus. A gente precisa entender que quando Deus fala de prova, Deus está falando ao seu povo, ou a mim ou a você, que Ele está nos dando uma maneira dele saber se a gente aprendeu o que Ele tem nos ensinado até aqui. E conosco é exatamente isso que Deus faz. Deus vai nos ensinando a sua palavra de maneira bem tranquila, devagar. Deus não tem pressa em nos ensinar nada. Ele tem a sua maneira de ensinar cada um no seu tempo, da sua maneira, com a sua forma de ensinar. Para uns Deus age de uma maneira, para outros Deus ensina de outra.
Deus é lúdico, Deus usa de diversas maneiras, Deus é criativo para ensinar cada um dos teus filhos. Mas tem um momento que Deus diz assim, agora eu vou te dar uma prova para saber qual o nível de entendimento que você tem sobre aquilo que eu tenho te ensinado até aqui. E se você não vai bem nessa prova, isso quer dizer que você ainda não entendeu. Então Deus diz assim, vamos parar aqui um pouquinho e vamos aprender um pouco mais sobre isso, até que você esteja aprovado e você possa então passar de fase, passar de ano. É isso que Deus está fazendo com o povo dele. Então, Moisés está dando a receita para o povo de como iria acontecer desse momento em diante. Vamos voltar para o texto para a gente ver se a gente consegue entender? Olha o que ele diz. Moisés disse ao povo, versículo 20, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Quando você está na presença de Deus e você começa a aprender do próprio Deus o que o desagrada, o que Deus ama e o que Deus odeia, o que Deus quer de nós como filhos, o que Deus não quer de nós como filhos, quais são as atitudes que agradam a Deus, quais são as atitudes que não agradam a Deus. Deus vai nos mostrando isso no nosso dia a dia, quando nós nos relacionamos com Ele, quando Ele vem falar conosco, é isso que Ele vai comunicar. Então, Moisés está dando a receita, está dizendo, não é para vocês terem medo, pelo contrário, cada vez que Deus falar para vocês assim, olha, se apresentem porque eu vou falar com vocês, isso quer dizer que Deus vai nos ensinar algo e Ele vai te provar para que você então tenha temor, para que você seja livre de pecar, porque quanto mais perto da santidade você estiver, menos você vai dar vazão à sua carne, menos você vai dar vazão ao pecado. Então o que Deus está tentando fazer com o povo de Israel aqui no deserto é se apresentar para Ele como Senhor. Agora, lembra? Eu sou o Senhor no primeiro mandamento, versículo 1, 2, né? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então Deus está se apresentando para esse povo. Quem é você? Esse que está aparecendo aí no monte, fumegando, parecendo trovão. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito. Então, Deus está se apresentando para o seu povo. E a partir dessa apresentação, Deus vai querer gerar um relacionamento. Mas já no primeiro encontro, Israel simplesmente rejeita Deus. E nós muitas vezes temos feito exatamente como esse povo. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que se eles aqui no deserto, tendo sido apresentados a esse Deus, Deus abalando simplesmente a terra, eles rejeitaram e Deus já não poupou eles, que dirá nós, que temos visto manifestações muito maiores do poder de Deus através do Espírito Santo que habita dentro de nós. E se nós estivermos rejeitando a voz de Deus, se nós não estivermos prontos a ouvir Deus falar conosco, para que nós sejamos provados e aprovados, e então gere temor em nós, muito provavelmente nós também pereceremos, como muitos pereceram no deserto e não chegaram à terra prometida. E nós não vamos alcançar então a Jerusalém celestial. Entendem o paralelo que o autor de Hebreus está dizendo para nós lá? E o que Moisés está vendo nesse momento? O povo já está rejeitando Deus no primeiro encontro, gente. O povo já decidiu aqui que eles não querem ouvir Deus face a face. Eles não querem se santificar para ouvir Deus. Moisés, santifique-se você. Moisés, ouça você a Deus. Moisés, corra você o risco de morrer. Nós não queremos correr o risco de morrer. Nós queremos estar aqui tranquilos. Você vai lá, corre o risco de morrer na presença de Deus e depois volta e nos fala o que Deus falou com você. Fica fácil assim, não fica? Não correr risco de morrer, não precisar se santificar, não precisar estar sendo provado por Deus diretamente, não precisar, buscar a Deus ali diariamente. Então fica muito fácil. E esse tem sido o papel de muitos cristãos hoje, nos últimos dias também. Já aconteceu durante todos esses quase 6.000 anos
de existência da Terra, a partir aqui do Horebe, e tem acontecido nos últimos dias também, e vai continuar acontecendo até a volta de Cristo. Muitos decidem ter intermediários, decidem ouvir a voz dos outros, ao invés de ouvir a voz do próprio Deus. É isso que o texto está dizendo para nós. E aí o Moisés, quando ele começa a falar aqui no capítulo 20, eu queria falar com vocês um pouquinho, mas eu já vou fechar e abrir de novo para a gente não cortar aqui. Vamos fechar e voltem rapidinho, nós estamos em 9, voltem bem rápido. Acho que a Maria... Não, a Maria já está aí. Eu não lembro quem está faltando, mas vamos lá. Então, o texto, ele começa dizendo no versículo 20, uma palavra que também ela é muito importante nesse versículo. Não tenham medo. E essa palavra medo, foi por isso que eu fiz a pergunta, a enquete, né, aí no grupo. Fiz essa enquete, inclusive, em outros grupos que eu tenho aqui também, né, no grupo de estudo, no grupo de leitura. Eu fiz essa mesma pergunta em vários grupos aqui que eu participo, para ver qual era o entendimento que a gente tinha sobre a palavra medo. E eu também lembro que eu acredito que eu falei, se eu não falei, eu vou precisar falar um pouquinho mais sobre isso depois com vocês. Mas a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia é lá em Gênesis 3, né, depois do pecado. E só para vocês entenderem que a palavra medo, ela está ligada diretamente a essa falta de cobertura espiritual, dessa cobertura de santidade de Deus. Nós vamos pegar talvez uma aula ou um momento para a gente falar sobre isso de forma bem detalhada. A gente precisa compreender isso para que a gente entenda a raiz desse problema e talvez na nossa vida a gente passe a compreender o que Deus está falando conosco a respeito da palavra não temais, não tenham medo, né? Por que eu não devo temer? Por que eu não devo ter medo? Esse medo que a palavra de Deus diz. Esse medo no hebraico é a palavra iare, Y-A-R-E, iare, né, no hebraico, que é a palavra ter medo, né, ou temer. A primeira vez que aparece está lá em Gênesis 3:10. Então é o homem dizendo, né, eu vi que eu estava nu e tive medo. Eu quero que vocês abram lá comigo, vamos lá, só para a gente ver esse versículo bem de pertinho, que eu gosto de mostrar para ficar mais fácil a compreensão ou para que vocês já gravem, inclusive. Gênesis 3:10. Gênesis 3:10 diz assim, ó, Adão dizendo, né? E ele respondeu, Deus pergunta no 9, onde está você? E aí no versículo 10 ele diz, e ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso me escondi. Olha a resposta de Deus diante da resposta de Adão. Olha o que Deus diz. E Deus perguntou, quem disse
que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Mas a pergunta-chave é aqui: quem disse que você estava nu? O homem diz aqui para Deus, queridos, que ele ouve a voz de Deus no jardim e se esconde, porque no momento que ele comeu o fruto, ele viu, ele olhou para ele, ou Adão olhou para Eva e Eva olhou para Adão e percebeu que eles estavam nus, ok? Essa palavra nu também é algo que a gente precisa estudar. Não vai dar tempo de eu falar aqui agora com vocês, a gente vai pegar um momento específico só para falar sobre isso, porque vai aparecer mais vezes. Então a gente precisa entender isso para que a gente possa compreender o que a palavra está dizendo para nós. Mas a grande questão é o medo, não o medo de altura, o medo de cobra, o medo de cair no precipício, não é esse medo, né? O medo da aranha, o medo de... Não é esse medo. Esse medo é algo natural do corpo nosso. Deus nos fez assim para que a gente se cuide, para que a gente não vá cair, não vá muito perto de lugares perigosos, perto de animais perigosos. Isso tem a ver com um senso de responsabilidade do nosso próprio corpo, ok? Esse é o medo, vamos dizer assim, natural, tá? Que nem esse talvez não precisaria ter, mas não é esse medo que a gente está falando. O medo que a Bíblia está falando é esse medo de Adão, que ele cita ali. Ele viu que ele estava nu, e aqui no texto de Êxodo 20, Moisés está replicando o povo dizendo o quê? Porque eles não estão com medo de morrer. Percebe que o medo do povo de Israel no pé do Horebe nós não queremos morrer, Moisés, se Deus falar conosco. Então fale você para que a gente não morra. Mas eles estavam vivos, sim ou não? O povo de Israel ali no deserto, eles estavam vivos? Sim? Eles tinham nascido de novo? Não. Eles estavam mortos espiritualmente. Então, o medo deles morrerem, a morte que eles temiam aqui, é a mesma morte que Adão talvez temeu naquele momento em que ele viu que ele estava nu. Porque a morte espiritual, no momento em que ele pecou, Adão, já aconteceu. Ele que não percebeu. Mas naquele momento em que ele toma o fruto, que Deus havia dito que não era para comer, e come, e esse momento em que ele olha para ele e para Eva e percebe que eles estão nus, eles já morreram espiritualmente. Ok? Então, todas as vezes que o homem peca, ele morre espiritualmente. Isso nós estamos falando no Velho Testamento, na Velha Aliança. Hoje, com Cristo, é o contrário, né? No momento em que nós cremos em Jesus, como esse que morreu a nossa morte, e aí morte física mesmo, literalmente, que era o que nós merecíamos, aí sim nós nascemos de novo, da água e do Espírito. E aí, uma vez tendo nascido de novo, nós não podemos morrer a cada dia que pecamos, mas agora nós precisamos nos arrepender. É um outro processo que acontece conosco aqui. Bom, mas vamos voltar para Êxodo. Então, o mesmo temor que o povo de Israel estava aqui diante do Monte Horebe, que era nós vamos morrer, era o mesmo temor que Adão tinha lá no Éden naquele momento em que ele peca. Eu ouvi o Senhor, os seus passos no jardim, e tive medo. Por quê? Porque eles estavam nus. A palavra fala que Adão responde para Deus: eu vi que eu estava nu e me escondi. Então, o que nos afasta de Deus, gente, é a mesma sensação de Êxodo 20 e de Gênesis 3, o pecado. Percebem que a ligação entre as duas passagens é a mesma. Porque eu não falei lá no começo da aula que se eles decidissem se santificar, buscar a Deus todos os dias, estar com o Senhor, eles não iam ser mais santos? Eles não iam se santificar? E aí Deus ia poder falar com eles todos os dias? Ok? Mas como eles decidem não se santificar,
como eles decidem permanecer no pecado, automaticamente há um temor de morrer. Adão aconteceu a mesma coisa. Ele decidiu pela independência, ele decidiu desobedecer à ordem de Deus, ele decidiu agir segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, da sua carne, vamos dizer assim, e então pecou. O pecado nos afasta de Deus e nós preferimos permanecer no pecado e continuar sem a comunhão com Deus do que buscarmos a santificação e então voltarmos ao relacionamento com Deus. Percebem isso? Nós, igualzinho o povo aqui, ó, do Egito. Moisés, fala você com Deus, porque se ele falar conosco, nós vamos morrer. Por que eles sabiam que eles iam morrer? Porque Deus é santo, Deus é fogo consumidor. O temor de Israel era morrer fisicamente, ok? Porque mortos espiritualmente eles já estavam. Mas era o temor da morte física. E nós hoje temos uma dupla responsabilidade. Porque quando nós decidimos permanecer no pecado, quando nós decidimos não ter esse relacionamento com Deus diário, no nosso relacionamento no individual, buscando o Senhor, buscando a palavra, buscando essa santificação que a palavra pede para nós, nós também estamos tomando a mesma atitude de Israel, dizendo, Deus, eu não quero sair do pecado, porque eu quero continuar pecando, mas eu quero que tenha um intermediário. Então eu deixo o meu líder, eu deixo o meu pastor, eu deixo o profeta lá do YouTube, eu deixo o mestre lá que ensina na internet, ele se santifica e busca o Senhor, o Senhor fala com ele e eu fico aqui só ouvindo o que ele tem para me dizer. Mas o que vai acontecer? Do mesmo jeito que aconteceu com Israel, vai acontecer conosco se nós não decidirmos buscar esse relacionamento e a santificação. Nós vamos morrer no deserto. Vai acontecer a mesma coisa. Pela falta de temor, pela falta de entendimento, nós vamos então morrer no deserto como Israel morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Ok? Deu para entender até aqui? Então Moisés dá a receita, né? Se vocês temerem a Deus, buscarem, ele vai vir realmente, vai prová-los, mas isso vai gerar em vocês temor e vida de santidade. Aí ele termina no versículo 21. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então fala de densas trevas lá em Hebreus 12 que a gente leu, né? Fala de densas trevas. Esse monte Horebe, ele estava com uma nuvem escura sobre ele, né? Era como se fosse a noite tinha baixado ali no próprio Monte Horebe. A presença de Deus trazia essa escuridão, inclusive, para o pé do monte. Então, Moisés decidiu entrar sabendo que Deus estava santificando a vida dele, então ele não iria morrer. Havia um desejo muito maior em estar com Deus do que se afastar de Deus. Então, Moisés, ainda que ele soubesse que ele era falho, que ele não tinha todas as questões, né, de santidade que ele deveria, mas o coração dele estava totalmente voltado a buscar o Senhor e a se santificar, e por isso Deus vinha e falava com ele. Ok? Até aqui, gente? Então, a palavra para não pecar aí, nesse último, no finalzinho do 20, eu anotei aqui também. Essa palavra no hebraico é a palavra chata. Vou falar no português natural, é a palavra chata, C-H-A-T-A, chatá, né, na verdade, no hebraico, que significa pecar. Olha o significado, gente. Pecar, falhar, perder o rumo, incorrer em culpa, perder o direito. Então, essa palavra que Moisés usa aqui, ó, no finalzinho do versículo 20, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de chatá, né? Em hebraico, significa ser, era como se Moisés estivesse dizendo, para que vocês não falhem, para que vocês não percam o rumo, para que vocês não venham incorrer em culpa, perder o direito.
Então, a presença de Deus, estar com o Senhor no nosso dia a dia, buscar essa santificação, vai nos fazer ter o temor de Deus, a ponto de Deus realmente vir e sempre nos dar um rumo correto, nos dar uma direção correta, e a gente vai falhar menos, e a gente vai ter menos problemas com as coisas de Deus, ok? É disso que o Senhor está falando aqui, que Moisés está falando com o povo, e que nós precisamos dar ouvidos a isso, porque isso também acontece conosco. Gente, que oração aí? Quem fala para mim a hora? Para a gente ver se a gente já está perto do horário do livro. 9h12? 9h11? É isso? Então vamos parar aqui, porque agora a gente vai entrar nas leis, e aí eu quero já pegar e seguir. Vamos para o livro, para a gente terminar esse restinho de aula com o livro lá do Como que eu encontrei o Messias, e a gente semana que vem já volta a partir do versículo 22. Andreinha, fique em paz, que depois a gente vê essa questão do livro aí para você, se você quiser. Se não, só pode ouvir, que vai dar para entender do mesmo jeito, tá bom? Não se preocupa não. Eu dei uma dica pro pessoal há um mês atrás, mais ou menos, algumas aulas antes de você entrar, desse livro aqui que é um lançamento da Mundo Cristão, chama Como Eu Encontrei o Messias. E esse livro foi uma judia que escreveu, mostrando, ela se converte, né, ao cristianismo, mas ela entra num colapso dentro dela para entender aonde o judaísmo e o cristianismo se encontram. É disso que o livro fala. E a gente está bem no comecinho. Esse livro é um misto de testemunho e o entendimento que a gente deveria ter ou deve ter sobre o judaísmo e o cristianismo ao mesmo tempo, tá bom? Então não se preocupa não, ouve aí que vai dar para você entender. Deixa eu desligar aqui a